Bom dia, pessoal. Hoje nós teremos aula de matemática no livro APES. Hoje nós vamos estudar a unidade 6, divisão com números naturais. Então, nós iniciamos com a análise de uma cena. Então, vocês observem bem a imagem, que é bem comum para todos nós. E o que você vê nessa cena? O que vocês estão vendo nessa cena? Já é a pergunta no qual vocês devem responder. Você acha importante realizar atividades como esta? Por quê? Então, o que eles estão? Eles estão reunidos como? Em grupo. Vocês acham importante a realização da atividade em grupo? Lembrando que na atividade em grupo, os alunos, eles dividem seus conhecimentos, aprende a socializar, a compartilhar, mas infelizmente, no momento que nós estamos vivendo, nós não podemos trabalhar atividades em grupo, mas em breve nós poderemos trabalhar. Então, vocês vão responder algumas perguntas que estão aqui, né? E nós vamos à página 148. E a página 148, meus queridos, depende da análise desta imagem. Então, vocês têm que analisar bem, contar a quantidade de alunos e responderem à página 148. Página 148. Então, vamos para iniciar. Na cena de abertura, foi o que a professora falou, aquela cena da página 146 e 147. Os alunos de uma turma estão realizando um trabalho em grupos para decidir quantos grupos formar ou quantos alunos deverá ter cada grupo. A professora usa uma divisão, operação que será estudada nesta unidade. Então, pessoal, nós vamos estudar a divisão. E quando nós, professores, realizamos atividades em grupo, nós dividimos a quantidade de aluno da sala pela quantidade de grupos que nós queremos, certo? Então, analise a cena da página de abertura dessa unidade, converse com os colegas e respondam as questões a seguir. Quem está em casa vai conversar consigo mesmo ou com algum familiar. Agora, quem está em ensino presencial vai conversar com os colegas, certo? Então, vamos lá. Aqui o primeiro menininho. Quantos alunos há nessa turma? Então, vocês vão lá na página anterior contar menininho e menininha. Quantos tem? Vão escrever a quantidade aqui. Todos os grupos que foram formados têm o mesmo número de alunos? Então, vocês vão lá olhar a quantidade, os grupos, a quantidade deles tem o mesmo número de alunos? Sim ou não? Vamos colocar aqui se sim ou se não. Quantos grupos são? E quantos alunos tem em cada grupo? Então, vocês vão lá contar quantos grupos, aí vai escrever aqui, quantidade de grupos. E quantos alunos tem? Quantidade de alunos por grupo, certo? Se a professora formasse 5 grupos com esses alunos, então quantos alunos cada grupo teria? Então, ao invés da quantidade que tem lá, ela formasse 5 grupos. Quantos alunos teriam em cada grupo? Vocês vão escrever a quantidade aqui. Quantas duplas? Duplas são 2 alunos. Podem ser formadas com alunos dessa turma. É só vocês pegarem a quantidade total de aluno que tem lá, né? E dividir por 2. Então, aí dá a quantidade de duplas que vocês vão escrever aqui. Próximo. Converse com os colegas sobre mais estas questões. Observe o preço de cada caderno. Quantos destes cadernos podemos comprar com R$16? Então, pessoal, aqui nós temos 3 cadernos e cada caderno custa R$8, cada um, R$8.
Então, quantos cadernos vocês podem comprar com R$ 16? Quanto será? Vocês podem, tem vários tipos de conta, podem somar, podem fazer uma multiplicação ou até mesmo uma divisão, certo? Aí vocês saberão a quantidade de caderno que tem aqui. B. Você sabe o significado da palavra metade? Gente, o que significa metade? Eu vou ao supermercado e quero comprar a metade de uma melancia, a metade de um queijo, não é meio, partido ao meio. Então, a metade seria apenas uma parte, né? Meio. Cite uma situação em que ela é usada. A professora já deu 2 situações. C. Você sabe dizer 3 divisões cujo resultado é 10? Então, vocês podem, nesse caso, utilizar a calculadora. Quais são as divisões que pode ser o resultado 10? A professora vai dar um exemplo. 20 dividido por 2 é 10. É só olhar ali na tabuada lá, os números que são multiplicáveis por 10 que vocês saberão. Agora vamos à próxima página. Agora na página 149, as ideias da divisão. Número 1. A ideia de repartir igualmente. Paula comprou 15 acerolas. Ela vai reparti-las igualmente entre os 3 sobrinhos dela. Quantas acerolas cada sobrinho receberá? Então, ela tem 15 e vai dividir por 3 sobrinhos. Quanto seria 15 dividido por 3? Será, hein? Vocês podem circular as acerolas também para fazer os grupinhos para saber quantas serão. Porque aí vocês saberão a quantidade. No caso, ela tem que fazer o quê? 3 grupinhos de quantas acerolas cada? Fica a dica. Compreender. Paula tem 15 acerolas, ela vai repartir igualmente as 15 acerolas entre os 3 sobrinhos dela. A pergunta é, quantas acerolas cada um receberá? Então, quanto será que cada um vai receber? Planejar. Você precisa repartir igualmente 15 por 3, ou seja, efetuar a divisão 15 por 3. Então, tem que efetuar a divisão. Executar. Podemos distribuir as acerolas para as crianças de 1 em 1 até acabarem. Então, pode ser vocês fazerem bolinhas de 1 em 1, mas também tem outra forma. A professora vai colocar uma tabuada para a gente pensar, 15 dividido por 3. Então, vamos lá. Aqui, eu peguei a tabuada do 3. Por que eu peguei a tabuada do 3? Eu poderia também ter pegado a do 5. Mas eu resolvi pegar a do 3 porque eu acho ela mais fácil, até que a do 5. Então, se ela tem 15 acerolas, olha, pessoal, 15 acerolas ela tem. E ela vai dividir por 3 sobrinhos. Na tabuada do 3, 3 vezes o quê? Que dá 15. 3 vezes 5. Então, eu faria isso. 15 dividido por 3. Não ficou muito bonitinho, mas dá para vocês entenderem. 15 dividido por 3. Então, o que eu tenho que colocar? Que número que eu tenho que colocar aqui embaixo para dar 15? Olha aqui o número. Olha aqui ele. Aí eu tenho uma divisão já que a professora já deixou pronta para vocês terem ideia. Então, se eu tenho 15 dividido por 3, na tabuada do 3, qual que dá? 15, é o 5.
5 vezes 3, 15. 15 menos 15 seria 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Então, quantas acerolas ela tem que dividir para cada sobrinho? 5 acerolas. Então, vamos voltar agora na página do livro. Então, pessoal, voltando aqui. Quantas acerolas serão distribuídas? 15, que já tem no problema. Entre quantos sobrinhos? 3. Quantas acerolas cada sobrinho receberá? Nós já fizemos a conta. Lá na tabuada do 3, para dar 15, qual que é? O número 5. Sobrarão acerolas? Não, porque dá uma divisão exata. Aí, agora aqui embaixo nós temos divisão correspondente, 15 dividido por 3 é igual a 5, foi o que eu já fiz. 15 dividido por 3 é igual a 5. Verificar. Verificar se a divisão está correta, fazemos uma multiplicação. O cálculo de 15 dividido por 3 é igual a 5, está correto, pois 3 vezes 5 é 15. É só multiplicar ali, no caso, o 5 por 3, que é o divisor. Então, responder. Escreva a resposta. Cada sobrinho receberá 5 acerolas. Correto, pessoal? Um abraço e até a próxima aula de matemática.